Esse vídeo vai te ajudar a conseguir um emprego como programador ou programadora. Assista até o final. Meu nome é Micael Mota e eu sou desenvolvedor sênior aqui no Canadá. E nesse canal aqui, eu crio conteúdo para te ajudar a conseguir emprego na área de tecnologia. Principalmente se você está querendo um emprego fora do Brasil para ganhar em dólar. Se você está interessado nesse assunto, continue me assistindo, se inscreve no canal e vamos que vamos, porque hoje eu vou te dar o que, na minha opinião, são umas 3 principais habilidades para um profissional de tecnologia e que fazem a maior diferença na hora da entrevista. E eu tirei isso, sabe da onde? Da minha própria experiência. Desde 2015, quando eu entrei na minha primeira vaga de programador, como estagiário ainda, lá na Viva Inovação, eu já comecei a participar de processo seletivo. No começo, não entrevistando, mas vendo os currículos e dando minha opinião. E uns 5 meses depois, em 2016, eu comecei de fato a entrevistar a galera que iria compor o meu time, uma vez que eu fui efetivado na empresa. Então, de 2016 para cá, eu estou gravando esse vídeo agora em 2023, são 7 anos. 7 anos fazendo entrevistas de outros candidatos, analisando o currículo, mais ainda participando de entrevistas como candidato, porque eu mudei de empregos, peguei projeto freelancer e fazendo processo seletivo dentro e fora do Brasil. Pra você ter noção, eu já apliquei para vaga de emprego para mais de 10 países. Eu fui para o Egito como voluntário, consegui um trabalho aqui no Canadá, mas antes disso eu passei por entrevistas em Portugal, Alemanha, Holanda, Japão, Suíça, Hungria, Canadá, Estados Unidos, mais uns 2 que eu não lembro, eu tenho que pegar no meu e-mail, mas eu sei que foi mais de 10 países. De qualquer maneira, o ponto importante aqui é você entender que quando eu comecei a fazer entrevistas, a minha mentalidade sobre o processo seletivo mudou. Porque foi aí que eu comecei a pensar o que é que eu quero que o meu futuro colega faça. Quem é que eu quero que seja o meu futuro colega de trabalho? Então, com esse poder em mãos, a cabeça da gente muda. Tenho certeza que isso impactou muito nos resultados que eu tive até agora, ao ponto de conseguir vagas fora do Brasil e sair do Brasil como profissional. Sem ladainha, eu sugiro que você pegue seu bloco de notas aí, o seu papel, sua caneta e tome nota do que eu vou falar nesse vídeo. Eu resolvi trazer 3 habilidades justamente para você não ficar aí perdido ou perdida. Ah, Micael, tem muita coisa para aprender. Poxa, linguagem de programação, framework, biblioteca, matemática, algoritmo, lógica, raciocínio, como fazer currículo, como fazer uma cover letter, como achar a vaga, como aplicar para a vaga, tanta coisa para aprender. Se você me dá mais coisa, vai ficar louco. Bom. Mas vamos aqui assumir o seguinte. Você está na fase agora de entrevista. Seu currículo já é bom, você já passou na primeira triagem, que foi alguém selecionar seu currículo e chamar para entrevista. Ou alguém te indicar e você foi chamado, certo? Se você não está nessa fase ainda, vai no meu canal aí, tem algum vídeo, um ou vários, falando sobre como fazer currículo. E se você for aluno do meu treinamento Nitro, inclusive, aí nem se fala. Tem muitos vídeos que a gente fala sobre currículo, tem gravações de revisões de currículo de outros alunos que eu fiz. Só colar lá e refazer o seu currículo certinho para você conseguir ser entrevistado. E aí, agora sim, vamos falar o processo da entrevista. Você está aqui frente a frente com o recrutador. O que é que importa nesse momento? A gente tem 2 categorias principais de habilidades que sempre é falado na nossa área: soft skills e hard skills. Soft skills são habilidades comportamentais ou cognitivas, né? Geralmente coisa que não é fácil de ensinar, de reproduzir e que você precisa de um certo tato psicológico e comportamental para desenvolver. Um exemplo: proatividade, atenção, foco, concentração, carisma, raciocínio, comunicação, a forma como você fala, né? A capacidade de construir um argumento lógico e coerente. Tudo isso pode ser considerado soft skills. Do outro lado, tem o hard skill aqui, que é, bom, você precisa saber uma linguagem tal, precisa saber como programar com tal framework, o Android, por exemplo, construir aplicações para Android. Isso é um hard skill. Isso aqui, nesse lado, é muito mais prático de ser ensinado. Você tem uma entrada, que é o conhecimento daquilo, tem uma saída, que é o aplicativo na loja. É fácil de ser assinado. No outro lado, não é tão fácil assim. Então eu trouxe dentro dessas 3 habilidades principais, somente uma técnica. No top 3, a ordem de importância, eu diria que ela está na última posição, na 3ª posição de importância. Porém, não menospreza, sem ela você não consegue avançar. Essa habilidade técnica se chama resolução de problemas. Programar é resolver problema. E eu posso talvez
estar enganado aí, algum outro profissional, pessoal do mercado, diga que isso é uma soft skill, mas eu coloco a resolução de problemas dentro da categoria de hard skill, porque eu acredito que é uma técnica que se consegue ensinar. Você tem um processo que você pode seguir, e se você seguir, se você se questionar, fizer o processo certinho, você consegue resolver qualquer problema. Lógico que a resolução de problemas também envolve algumas soft skills, como, por exemplo, o raciocínio e a criatividade, né? Geralmente a criatividade e o raciocínio é colocado como soft skill porque eu não consigo ali te ensinar a ser mais criativo de maneira prática, como fazer uma conta de 2 mais 2 igual a 4. Mas, na minha opinião, a maior parte da resolução de problemas vem de um processo que pode ser ensinado e que depende mais de conhecimentos técnicos do que comportamentais. E eu digo sempre, bons programadores são bons resolvedores de problemas. Por isso que grandes empresas filtram os melhores profissionais, às vezes em competições como as maratonas de programação, porque essa galera realmente sabe resolver problema de código. Agora, na hora da entrevista, essa habilidade de resolver problemas, ela faz uma diferença absurda e você vai aplicar ela de várias formas. A forma mais escancarada e fácil de ver é quando o recrutador te dá um desafio de código para você escrever ali na frente dele, ou te manda ali um link para você fazer um desafio e conseguir passar para a próxima etapa da entrevista. Geralmente eles te dão um problema de lógica, algoritmo, estrutura de dados, onde a sua capacidade de resolver problemas naquele nível vai ser testada de maneira prática e clara ali, onde é booleano, é sim ou não. Não passou, não passou. Resolveu, tá dentro, né? E vai para a próxima etapa. E isso, como eu falei, você pode encontrar na hora da entrevista, ali no 1 a 1 com o recrutador, ele pode falar, você sabe programar? Então tá bom, abre um documento aqui do Google. Imagina que você tem que fazer uma função que vai somar 2 números, A mais B. E aí, nesse momento, você vai ter que usar sua capacidade de resolver esse problema e de seus conhecimentos da linguagem, né? Conhecimento da linguagem, conhecimento de algoritmos e tudo mais, para fazer essa função bem simples, que é só somar A mais B, né? Atenção que na entrevista nunca é tão simples assim. E tem outro fator que vai pesar bastante, que é o seu nervosismo. A gente vai falar disso já já nas próximas habilidades. Mas voltando para essa habilidade de resolver problema, o que acontece? Você precisa treinar. Precisa começar a desenvolver cedo. Não tem para onde escapar. Você pode até passar em vagas de emprego que não vão testar ela a fundo, principalmente dentro do Brasil. No Brasil, foram poucas que eu passei que testaram isso. Porém, no cenário internacional é muito cobrado isso. Mesmo se você não tiver isso na entrevista e começar a trabalhar, você vai enfrentar aquilo no dia a dia. Tem muitos profissionais hoje que são lentos, que demoram para resolver problemas e passam ali 3, 4, 5, 10 semanas para resolver uma besteira rodando em círculo, porque o cara não aprendeu a resolver problema e abordou da forma errada várias e várias vezes. E aquele ticketzinho lá, o card, a tarefa, fica indo e voltando por semanas, ou nunca é, na verdade, o que o usuário queria. É uma habilidade crucial e os recrutadores vão buscar isso de você. Eu, como recrutador, nas primeiras entrevistas que eu fazia, eu já tentava tirar isso. Essa pessoa consegue resolver problema? E aí você vai ter perguntas que são bem simples. Me fala qual foi o maior desafio que você teve que resolver com o código. E aí nesse momento que você vai ter que buscar na sua cachola alguma experiência que demonstre isso. Então, você vai usar outras habilidades para contar aí o seu processo. A mensagem principal para você anotar é: se você não se expor à resolução de problemas, você não vai ter o que contar nesse momento. E o recrutador não vai perceber em você a capacidade de resolver problemas e por isso você pode ser eliminado do processo seletivo. No top 2, a segunda habilidade mais importante, na minha opinião, é uma habilidade que pouco se fala, que a gente não aprende na escola e ela não é técnica. Eu falei, a única técnica era essa, a resolução de problemas. Todas as outras são comportamentais. E essa, para a galera que está começando e que é mais verde ainda, porque eu sei que tem você aqui, talvez que esteja migrando de área, você já viveu um pouco? Já trabalhou em equipe, já passou por conflito, já passou por situações onde teve que amadurecer esse lado. Mas a galera mais verde, que está começando agora, mais nova, ou até a galera mais velha, só que menos experiente, passa por isso de não conseguir controlar as emoções. Então essa habilidade no top 2 é a inteligência emocional. Eu tive a sorte de conhecer esse termo inteligência emocional em 2013. Eu era jovem aprendiz e estava fazendo o cursinho do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, para ser jovem aprendiz das Lojas Americanas.
E aí uma das aulas lá que a gente tinha, além de comércio e varejo, era aulas comportamentais e aí falava sobre inteligência emocional. Talvez porque eles sabiam que eu ia passar por cada furada lá na loja americana, você não tem noção. Mas enfim, foi lá que eu descobri isso. E é basicamente a ideia de que a gente pode e deve controlar as emoções a todo instante, principalmente nesses momentos que mais exigem da gente. Você na entrevista, você está com um misto de ansiedade para que aquilo aconteça logo, o misto de medo porque você está com medo de não ser capaz, né? Aquela dúvida ou a síndrome do impostor batendo ali, será que eu sou o suficiente para essa vaga? Você está com aquele, dependendo da sua situação financeira, como era a minha lá atrás, você pode estar, poxa, eu preciso passar dessa vaga porque o salário vai resolver muito problema da minha vida, então você está naquela vontade, você pode estar de um jeito tão extremo que você deixe passar no caminho muita coisa que o recrutador acabe interpretando de uma maneira que não seja boa para você. E eu vou te dizer que essa é uma habilidade tão importante, mas tão importante que eu mesmo passei por coisa recente que me fez perder oportunidades por causa do mau controle emocional. Vou te dar depoimento da minha vida. 2020, meu visto aqui encerra, porque eu rejeitei a renovação lá em janeiro, mas enfim, pandemia bateu, estou aqui maio, meu visto venceu, aplico para o visto de turista e começo a aplicar para a vaga aqui. E estava tudo bem, estava trabalhando para uma empresa lá em São Paulo como consultor, tinha grana, dava para continuar, só que começou a bater vagas aqui no meu LinkedIn e eu decidi aplicar e comecei a querer ficar aqui e aplicar para vaga para resolver logo aquela insegurança que eu tinha, né? Pô, o que é que eu vou fazer? Vou voltar para o Brasil, vou ficar aqui, pandemia. E aí eu comecei a aplicar para um monte de vaga de maneira desesperada e eu fiz algumas entrevistas de maneira muito desesperada. E olha que eu já tinha muito tempo de experiência, eu já estava aqui, já falava a língua, não tinha mais porquê e nem, sabe, necessidade nenhuma de agir como eu agi de maneira desesperada. E em várias entrevistas de emprego eu passei essa sensação para o recrutador de que eu era alguém meio despreparado e meio louco. Talvez eu esteja enganado, mas na minha opinião, depois que eu saí das entrevistas, né, e eu parei para sentar, eu falei, nossa, aquela vaga ali, aquela outra e aquela outra eu perdi porque eu soei como se eu estivesse muito desesperado para o recrutador. Então, por experiência própria, não só essa, mas em várias outras experiências, por exemplo, entrevistando candidatos, a inteligência emocional faz uma diferença absurda. Dica, pega um copo d'água, coloca do seu lado, quando você tiver uma pergunta que você fique mais nervoso, você dá um gole. Não bebe tudo, take a sip, como fala em inglês, né? Take a sip. Toma um gole e joga lá. Porque aí você ganha um momento para respirar. Tenta respirar um pouco mais longo, sei lá, 3, 4 segundos. E quando você soltar o ar, né, faz como se estivesse querendo assoviar. Não assovia, que vai ficar muito estranho, mas desse jeito bem lento. Se você estiver muito nervoso, muito nervosa. Porque isso vai te ajudar a acalmar, ó, descer ali o ânimo e ligar no teu cérebro a parte que raciocina. Essa é o mais importante. O que você quer é estar calmo. Lembrar que é uma situação ali de transação, é você fazendo uma troca com o recrutador. Se você está lá, o recrutador te quer tanto quanto você quer. É só fazer o negócio acontecer. Mantenha isso em mente e anote inteligência emocional para você aprender como é que eu me controlo, como é que eu saio dessa situação de angústia, de ansiedade, de medo, de tremedeira, ou de não falar, de gaguejar. Como é que eu saio disso? Estude isso a fundo. Tem um livro que eu recomendo, eu vou deixar o link na descrição, eu já mandei para vocês que estão inscritos no Commit Semanal várias vezes, porque é um negócio que ninguém fala. Todo mundo está focado no técnico aí, mas, velho, quando você vir para a entrevista, se o seu emocional não bater, eu não quero nem saber do seu técnico. Você está entendendo? Então, desenvolva isso o mais cedo possível. E na primeira posição, a habilidade mais crucial na hora da entrevista, eu falei que ia ser só 3 para vocês não endodarem, né? Mas enfim, a habilidade mais importante na hora da entrevista é a comunicação. Veja bem, a gente quer trabalhar com gente que sabe se comunicar. Se você é uma pessoa muito tímida, se você é uma pessoa que fala muito baixo, que se expressa muito pouco, que, sabe, a maior dor do recrutador é eu fazer uma pergunta e o cara me responder com sim ou não. Isso dói.
dói. Tipo, pô, você não tem nada para falar disso aí? Você precisa saber gerar conversa. Você precisa saber se vender nesse momento. E desenvolver a sua habilidade de se comunicar vai fazer esse processo muito melhor. Eu sei que tem casos aí de gente que gagueja. Perdão, inclusive, se soar ofensiva, porque eu não sei o termo científico e politicamente correto para isso, mas vamos chamar, se você tiver esse problema de falar gaguejando, não é um problema, a gente entende, né, como profissional, a gente vai entender, pô, o cara tem um problema ali para trabalhar, mas se isso ali for muito pesado ao ponto de impedir a comunicação, aí não tem jeito, aí você não avança. Você precisa ter atenção aos seus problemas que podem ser resolvíveis ou contornados. Se você tiver realmente um negócio que você não consegue parar de gaguejar, como é que você pelo menos minimiza e garante que você passa a comunicação? O ponto mais importante é que você precisa ter um balanço. Você precisa saber contar a sua história, saber contar as suas experiências e saber se vender. Mas também não pode ir do outro lado tentando se vender demais, aumentando as coisas ou só falando ali 40, 50 minutos e de uma coisa emenda a outra que não são muito importantes. Poxa, se a vaga aqui é para Android, por que você está falando aqui daquele momento que você, sei lá, trabalhava num circo? Repare, não é que o fato de você estar trabalhando no circo não era relevante, mas é como você colocou isso. Se você colocou isso de uma forma sutil e que cabia onde você estava contando uma experiência que não era relacionada, mas que você aprendeu alguma coisa, faz sentido. O problema é quando tem gente que sai falando, ele quer falar que desenvolvedor Android, aí ele fala quando começou lá na vida, e aí tá tentando dizer tudo que passou, detalhe por detalhe, todos os detalhes. Calma, não são todos os detalhes que precisa ser dito. Não fale de menos, não fale demais, ache um balanço. Dica prática, eu acredito que entre 30 minutos e 1 minuto e meio, caso realmente precise falar muito, é o tempo máximo. E uma coisa que você pode fazer agora, pegar seu celular, seu relógio, colocar 1 minuto, countdown, né, contando ali 1 minuto, e tentar responder uma pergunta como, me fala quem é você. E conta 1 minuto para ver o que você consegue dizer em 1 minuto. E repete isso, estrutura isso, escreve isso. Qual é a sua experiência na área tal? Coloca 1 minuto no seu cronômetro e fala, grava o que você está falando, escreve o que você está falando e tenta ali organizar isso. O que acontece é que esse processo vai te ajudar a encontrar a melhor forma de falar o que é mais relevante num tempo aceitável e de uma maneira que te venda para o recrutador. Então faça isso, é muito importante. Não é à toa que a gente fala o tempo todo, cara, aplica para vaga. Quanto mais vaga você aplica, mais você aprende a fazer processo seletivo. É porque quanto mais vaga você faz, mais você tem esse feedback. Poxa, nesse daqui eu falei demais, nesse daqui eu falei menos, nesse daqui eu falei pouco, nessa aqui eu esqueci de falar uma coisa relevante, nessa daqui eu falei coisa que era desnecessária, nessa daqui eu estava nervoso. Quanto mais entrevistas eu fiz e quanto mais gente eu entrevistei, mais eu aprendi sobre entrevista. Eu falo para vocês o tempo todo, a cada 6 meses estou fazendo entrevista para me medir no mercado, mas também para não perder o ritmo, entendeu? Inclusive, amanhã tem uma marcada, eu acho que eu vou gravar para vocês verem. Comenta aí se você quer ver eu tô precisando de montar um mini treinamento, tipo, com as gravações das entrevistas loucas que eu fiz por aqui. É complicado porque tem questão de imagem dos outros e o processo das empresas, né? Algumas, tipo a Amazon que eu fiz, que eu assinei lá, você assina um termo de confidencialidade que você não vai compartilhar e tudo mais, né? Mas eu acho que eu vou ver, talvez se eu consiga outras entrevistas que eu como recrutador fiz, eu consigo mostrar pra vocês. Comenta aí se vocês querem isso e aí eu vejo o que eu faço. De qualquer maneira, repare que esse processo de comunicação, eu falei até agora de você só falar, né, e como você melhorar a sua escrita. Já dei essas dicas práticas de você anotar ali no tempo e fazer isso, porque a repetição e contar a sua história, saber como falar ali naquele tempo certo vai fazer uma diferença absurda. Agora tem outro ponto que eu não posso sair daqui de falar, que poderia ser uma outra habilidade super importante, mas como está dentro da categoria de comunicação, eu vou deixar aqui de bônus para você, que é a escuta. Comunicação é mais escuta, 80% escuta e 20% fala. Porque quanto mais você aprende a escutar a pessoa e a entender o que a pessoa está dizendo, mais fácil é de você se comunicar com ela. E aí, para que isso aconteça, você tem várias coisas para prestar atenção. Eu vou dar algumas dicas aqui para você anotar e pensar o quanto você sabe e o quanto você pode se preparar para isso. Primeira dica é vocabulário. Repare,
Eu sou de Salvador, Bahia. Eu vou falar até quando eu comecei lá no curso técnico, na faculdade, né, a gente chamava array de vetores. É um vetor para lá, vetor para cá. Algum lugar do Brasil vai falar isso, vetor para lá, vetor para cá. Aí tem gente lá em São Paulo, gente no Sul, que aprende array. Ah, é um array. O que é um array? Eu já passei por situação de candidato, né, eu falar também, tem como você criar um vetor? E aí o candidato, o que é um vetor? Que ele conhecia o vetor ali sei lá, na geometria analítica, na matemática, mas não conhecia o vetor de código. Em código ele conhecia array. Então repare a importância de entender os vocabulários. Aí nesse caso não, beleza, é um array, pô, faz aí, isso é um array, tá? Então, repare que vai ter muitas coisas que você vai precisar prestar atenção do vocabulário para que você entenda. Nesse exemplo que eu te dei aí, se você já consegue imaginar coisas parecidas, certo? Tem muito inglês na nossa área, a gente usa muita sigla, muita coisa de tecnologia em inglês. Então a primeira coisa que você pode estar fazendo para ajudar a você entender melhor e escutar melhor é ler mais. Ler um blog, ler um site, ler a newsletter que eu estou lá, Commit Semanal, estou mandando para vocês, leia isso. Você vai ser introduzido a esse vocabulário que vai fazer uma diferença absurda na hora que você estiver conversando com o recrutador. A segunda dica é fazer uma escuta que é uma escuta ativa. Tem gente, principalmente no contexto de discussão, de argumento, que a pessoa está conversando aqui, a gente está falando, e aí enquanto você está falando, eu estou aqui, em vez de estar te escutando, eu estou aqui montando meu próximo argumento de alguma coisa que você falou 10 minutos atrás. Porém, tem momentos e momentos. Ali com o recrutador, eu prefiro que você use esse framework que eu utilizo para responder o recrutador. Primeiro passo do framework: escutar o cara e desligar a cabeça sem pensar em montar o argumento. É escutar seco. Lá ele deixar entrar na tua cabeça. Agora, você vai repetir a pergunta do cara. Ah, deixa eu entender. Você está dizendo então que é A, B, C mais D, lá. Só em fazer essa pergunta para o recrutador, caso você não se sinta 100% seguro que você entendeu, faça isso. E aí quando você fizer essa pergunta, o recrutador vai te esclarecer. Isso você pode ser aplicado numa pergunta técnica ou numa pergunta simples comportamental do dia a dia ali que o cara está fazendo, porque garante que vocês estão falando a mesma coisa. E aí nesse momento o recrutador, caso você esteja falando alguma coisa não necessariamente conectada, ele vai te corrigir. Caso você esteja falando certo, ele vai te reafirmar, beleza, isso mesmo. E lá, ainda vai te dar mais exemplos, alguma coisa assim que te ajude a responder. Então olha só, primeiro passo, escutar, segundo passo, confirmar, refraseando, falando a mesma pergunta do jeito que você entendeu com suas palavras. E aí quando você obter a confirmação do recrutador, aí você não vai partir para a resposta de vez. Se você tiver um copo d'água, que eu não tenho agora, inclusive, devia ter. Eu tenho meu batom aqui, né? Se você tiver um copo d'água, você toma um gole, respira, pensa direitinho e responde. Tá tudo bem estar em silêncio. Coisa que eu aprendi agora na minha vida, recente, 1 ano, 2 anos, que o silêncio é muito importante. Sabe, eu tenho e tive durante muito tempo o vício de linguagem, de falar e você fica preenchendo tudo que eu vou falar, eu fico nervoso, Tem gente que tem esses vícios, não é? Então, eu posso calmar aqui, em vez de eu perder tempo rodando em círculo, procurando e falando enquanto vem, eu seguro um pouco, penso e falo. Estou tentando aplicar isso há muito tempo e eu percebo que todas as vezes que eu comecei a aplicar isso, eu dei uma resposta melhor. Sou mais inteligente, sou mais elegante, sou mais efetivo e a pessoa saiu mais satisfeita e eu tive, acima de tudo, resultados melhores na entrevista que eu fiz. E como recrutador, quando eu pego um candidato, uma candidata que faz isso, eu fico bem mais feliz conversando e, na verdade, eu comecei a fazer isso depois de entrevistar alguns candidatos e eles fazerem isso. Eu falei, olha só, que genial! Aí depois, assistindo alguns programas aí, né, no YouTube e podcast, eu vejo, olha só, o Elon Musk, ele tem um monte de problema de dicção, né? Você vê ele falando assim, é estranho e tudo mais, mas ele faz um negócio sensacional que ele recebe uma pergunta, ele para, ele pensa, bota um load assim na cabeça, e ele responde. Are you sleeping in the office? Here? I sometimes sleep in the office. Like In the library. 5 days a week? No. 3 days a week? I'm not here 5 days a week. But there's a library that nobody goes to on the 7th floor, and
there's a couch there, and I sleep there sometimes. E aí eu comecei a observar as pessoas que se comunicam ao meu redor. O diretor da empresa faz isso, o gerente faz isso, todo mundo que está num cargo assim mais da hora, eles têm esse hábito de parar, escutar e responder depois, de realmente processar e desenvolver um argumento. Então essa é uma dica que com certeza na hora da entrevista vai melhorar o seu desempenho, vai mudar a percepção do recrutador sobre você, vai te dar mais calma, mais tranquilidade para responder com coerência. E se você fizer isso da maneira efetiva, eu tenho certeza que você vai conseguir passar para a próxima etapa das entrevistas aí e conseguir o seu emprego. Tem muito mais dica para dar, muito mais coisas, mas eu quero deixar esse vídeo aqui curto e objetivo, apesar de já estar longo. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Micael Mota, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e até a próxima. Você não pode perder o nosso workshop Dev Genial, onde eu, Micael Mota, vou te ensinar tudo o que eu aprendi em quase uma década trabalhando com programação dentro e fora do Brasil. Em 3 aulas que vão acontecer do dia 4 ao dia 8 de setembro, eu vou te ensinar tudo sobre o mercado nacional e internacional. Vou te ensinar como encontrar vagas e passar nas entrevistas de código, as temidas Code Interview, e vou te dar um panorama geral sobre o futuro de programação. E acima de tudo, eu vou te mostrar como eu, Micael, estou preparando a minha carreira para sobreviver na era da inteligência artificial. Então não perca esse evento, o link está no meu perfil, basta clicar, colocar seu e-mail e entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu te mando as aulas na próxima semana. Te vejo do outro lado.